Leitura Guiada, um programa da Primeira Igreja Batista em Botafogo. Este é seu encontro diário com as Escrituras Sagradas. Acompanhe agora o nosso estudo de hoje. Amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, vamos a mais um episódio do programa Leitura Guiada, em que nós lemos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Estamos agora no capítulo 18 do livro de 1 Samuel, né? E agora a gente vai ler o capítulo 18, 19 e 20. Né? Esse capítulo traz aqui para gente, pelo menos o capítulo 18, né? A família de Saul amando a Davi ou prestando lealdade para Davi. Então, se Saul já estava perdendo o reino, está se cumprindo a profecia de Samuel, lá do capítulo 15, verso 28, que diz que o reino está sendo rasgado ou retirado das mãos de Saul. Então, se Saul está perdendo o reino, a gente começa a ver que ele não só perde o reino, mas ele também perde a lealdade da sua família. Ou seja, ele está de fato caindo, e essa queda de Saul vai ser cada vez mais acentuada, porque ele vai perder não só no capítulo 18, né, a lealdade da sua família, como também a aparência a reputação de um bom líder que vai ser dada a Davi, né, ou seja, de um soldado, de um conquistador militar. Então, o que a gente vai ver nesse capítulo 18? Vamos ver aqui três movimentos. Primeiro, a amizade de Jonatas para com Davi, aquele que deveria ser o próximo líder de Israel, Jonatas, sendo leal a Davi. Nós vamos ver as mulheres do povo cantando e dando mais honra a Davi do que a Saul. E, por fim, o casamento de Mical, a filha mais nova de Saul, com Davi, gerando lealdade, ou seja, Davi recebendo a lealdade e o amor da família do rei Saul. Então, o capítulo 18, do verso 1 ao 5, traz a lealdade de Davi e Jonatas, a amizade de Davi e Jonatas. No verso 18 diz que a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, uma amizade verdadeira e honesta. Isso é importante, irmãos, por quê? Porque Jonatas é o próximo rei de Israel, segundo a linhagem da descendência de Saul. Né? Então, se Saul é o rei, ele recebe o direito de constituir o próximo rei, que seria o seu filho Jonatas. Nós já vimos que a Bíblia trouxe uma imagem positiva de Jonatas como um líder, como comandante de 1000 soldados, aquele que derrotou algumas guarnições de Israel, um homem valente. Nós já vimos isso. Agora, esse próximo líder, aquele candidato e de fato o herdeiro do trono de Israel, ele começa a olhar para Davi e identificar que, na verdade, o herdeiro do trono não é ele, é o próprio Davi. Essa amizade de Davi e Jonatas mostra uma humildade de Jonatas, esse líder que era valente, que era combatente, que era guerreiro. Ele é humilde para reconhecer que Deus estava escolhendo Davi como próximo rei de Israel. Então, o que Jonatas faz? Ele está praticamente renunciando ao seu direito ao trono, entendendo a vontade de Deus que o próximo líder fosse Davi. E isso gera em Jonatas uma amizade real para com Davi. Essa amizade não é fruto de egoísmo, não é fruto de ambição. E é importante destacar isso porque o que deveria haver normalmente, num olhar humano, o que deveria ocorrer entre Davi e Jonatas seria uma espécie de ressentimento de Jonatas, seria um sentimento de proteção, seria um afastamento, algumas vezes, humanamente falando, até inveja, até sentimentos do tipo criar estratégias para que Davi viesse a morrer, né? Porque Jonatas poderia olhar para Davi como um adversário, como um tropeço, né? Como alguém que fosse impedi-lo de assumir o trono, mas o pensamento de Jonatas não está no trono. O pensamento de Jonatas está na lealdade ao Senhor. Jonatas também é leal ao Senhor, assim como Davi é. Quem não é leal ao Senhor é o próprio Saul, que além de não reconhecer a fé em Deus, também não reconhece quando Deus está tirando do trono.
Isso é importante a gente destacar, né? A percepção, o discernimento espiritual para você perceber até quando Deus te quer em determinado lugar, até quando Deus te quer em determinadas posições, ou quando é a hora que Deus está te anunciando para sair de determinados lugares, de determinadas posições que ele te colocou. Então, Jonatas ama a Davi, ou seja, ele não cria nenhum sentimento de oposição, de afronta, de intimidação em relação a Davi. Ao contrário, existe ali uma amizade, uma fraternidade entre eles, ao ponto de fazerem uma aliança. Veja que lá no verso de número 4, o próprio Jonatas dá a sua capa, bem como a sua armadura, espada, arco e cinto para Davi. Ou seja, Davi agora está sendo constituído como um líder de tropas, né? Davi, se Jonatas era líder de 1000 homens, muito provavelmente ele está passando essa liderança agora para Davi. E perceba o seguinte, no capítulo 17, Saul deu a sua armadura para Davi lutar contra Golias, que Davi rejeitou. Então, entendendo, né, eu mencionei isso, você pode ver aí no vídeo anterior, que simbolicamente, sem saber, Saul estava passando a liderança do reino para Davi. Mas Davi rejeita essa armadura. Agora ele está recebendo essa armadura de Jonatas, significando o quê? Que o próximo rei de Israel será Davi. E Davi, aceita a armadura de Jonatas. Ele não aceitou a armadura de Saul, mas ele aceitou a armadura de Jonatas. Por quê? Traz uma ideia de respeito, de tempos, né? Ele não tomaria o reino de Saul, mas quando Saul saísse, o próximo rei seria Davi. E ele está recebendo isso pela fé. E ele está aceitando esta posição. Ele entende isso. Ele não vai tirar Saul à força. Então ele não pega a armadura de Saul, mas ele aceita a armadura de Jonatas, colocando-se como próximo candidato a rei de Israel. Ele já sabe, porque ele já foi ungido rei por Samuel, né, dentro de sua casa, mas algo que ainda está em segredo. Ele sabe dos planos de Deus para ele e ele aceita a armadura de Jonatas, já se colocando ali como um candidato a próximo rei de Israel. Veja ali o verso 5, trazendo mais ainda o destaque de Davi. Olha, saía Davi onde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência. Então nós temos aí Davi se portando com prudência, ou seja, obedecendo às ordens de Saul, sendo um soldado fiel e leal a Saul, né, de modo que Saul pôs sobre tropas do seu exército, e ele era bem quisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Ou seja, Davi está conquistando todo o povo ali mais próximo a Saul. E aí nós temos um acontecimento do verso 7, que vai do verso 6 até o verso de número 16, que é o cântico das mulheres, ou a reputação de Davi em meio ao povo. E quando eles voltam de uma batalha, né, Davi volta da luta contra os filisteus, as mulheres começam a cantar na porta da cidade. Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Isso tudo é simbólico, tá? Não é verdade que Davi feriu a 10 milhares e que Saul feriu a milhares. Isso é um símbolo. Elas estão cantando ali, isso indica uma reputação, isso indica troféus de guerra. E elas dão 1000 milhares para Saul e 10.000 para Davi. Ou seja, elas colocam Davi como um homem de guerra mais valoroso do que Saul, como um herói de guerra de fato, que Saul não era e não quis ser, e não assumiu essa responsabilidade. Então o que está acontecendo aqui é que a realidade está batendo a porta. O povo percebe que Saul não é esse herói, que Saul não é esse comandante, que Saul não é esse líder proativo, que Davi é esse líder. Isso é uma percepção do
povo não é de Davi, ou não é uma trama feita por Davi. O povo começa a perceber isso. O autor coloca isso como se fosse algo natural, não coloca isso como se fosse uma estratégia de Davi para alcançar o reino. Não, é uma percepção natural das pessoas. As pessoas começam a olhar para Saul, compará-lo com Davi e colocam Davi como alguém maior e melhor do que Saul. Saul, então, mais uma vez vai ter a sombra de uma pessoa no seu reinado. Eu digo que vai ter a sombra de uma pessoa porque durante boa parte do seu reinado ele teve a sombra de Samuel, né? Ele era líder de Israel, mas ele tinha Samuel ali fazendo um contraponto a ele. Aí quando Samuel sai de cena, ele agora recebe um outro contraponto, que é Davi. Então Saul nunca liderou sozinho. Saul nunca foi um rei de Israel autônomo, independente. Deus sempre colocou ali alguém que fizesse sombra a Saul e dirigisse ou influenciasse as decisões de Saul. Quer uma influência direta, como tinha Samuel, quer uma influência indireta, como tinha Davi. Davi não influenciava Saul, mas a percepção que o povo tinha de Davi acabava por influenciar as decisões de Saul, né? Então, ouvindo esse cântico das mulheres, o texto diz que no verso 8 que Saul se indigna muito, então ele fica irado, e a realidade vai bater na porta dele lá no verso 8, que ele vai se perguntar, na verdade, que lhe falta senão o reino? Olha a colocação de Saul, né? Essa colocação, esse questionamento de Saul faz a gente voltar lá em 1 Samuel 15, 28, quando o profeta Samuel disse para Saul, o Senhor rasgou de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo que é melhor do que tu. Então ele percebe isso. Saul tem agora a realidade. Ele percebe que o reino está sendo rasgado, que já apareceu quem é melhor do que ele, que as pessoas já identificaram isso. Falta agora isso acontecer na sua plenitude, mas é o que vai acontecendo aos poucos, né? A partir desse dia, então, o verso 9 diz que Saul não via Davi com bons olhos, né? E um espírito maligno da parte de Deus se apossa de Saul, que tem crise de raiva, e Davi vai ali dedilhando a harpa, como ele fazia, até que Saul então intenta matar Davi de fato. E o que Saul vai fazer com Davi, né? Saul tenta matar Davi com uma lança, não consegue. Por não conseguir, ele começa a criar uma estratégia de colocar Davi como líder de tropas para que ele vá até os filisteus e possa ali eventualmente morrer, ter uma morte na guerra. Muito parecido com o que Davi fez com Urias. Tá? Veja que a estratégia é a mesma. Davi se utiliza da estratégia de Saul com ele. Vai para frente da guerra e quem sabe ali você não acaba morrendo. Porém, todas as estratégias de Saul acabam dando errado. Saul ele não consegue, não tem sucesso porque Deus era com Davi. Então, a partir do verso 17, vai ter isso mais claro, essa estratégia de Saul para matar Davi. Ele já tentou matar de uma forma direta, através de uma lança, agora ele tenta de uma forma indireta, que é a partir de um casamento frustrado, uma tentativa de casamento frustrado, né, que Davi, ele tinha o direito, por ter matado Golias, ele tinha o direito a se casar com a filha mais velha de Saul, que era Merabe. E aí Saul vai fazer desse casamento uma estratégia para matar Davi, que é, eu te dou por mulher Merabe, né, minha filha mais velha, desde que você vá à guerra contra os filisteus. E o que Davi vai fazer? Davi, ele vai se colocar lá no verso 18 numa posição humilde. Quem sou eu e qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel para vir a ser genro do rei? O que Davi está dizendo aqui, gente? É que a família dele e ele mesmo não tem posses para ser genro do rei. Porque para ser genro do rei, você precisaria dar um dote, pagar um dote à mulher, a filha de Saul, né? Ou a mulher de Davi, a futura mulher de Davi. E ele não teria essas condições. Então o que ele faz? Ele diz para Saul, eu não tenho essas condições, eu não tenho como ser genro do rei, não tenho como pagar por isso.
o que se espera aqui? É que Saul abra mão desse dote, porque o dote já tinha sido dado por Davi, que era a vitória sobre Golias. Era uma promessa de Saul não cobrar o dote desde que a pessoa tivesse vencido ali o gigante filisteu. Então Saul não cumpre com isso, Davi está se portando honestamente. Davi não reclama aquilo que ele tem direito, ele não relembra as promessas de Saul, ao contrário, ele vai dizer que ele não tem dinheiro para usar como dote, né? E a gente espera uma postura honesta de Saul, que não vai ter. Saul então dá a sua filha mais velha, Merabe, como mulher a Adriel Meolatita. Meolatita porque vem da cidade de Abel Meolá. Tem essa cidade, é mencionada lá em Juízes, capítulo 7, verso 22. Né? Bom, aí então nós temos lá no verso 20, a filha mais nova de Saul, Mical, amando a Davi ou apreciando Davi, né? E isso cai bem ali para Saul, de forma que ele resolve então casar Mical com Davi. Para quê? Para criar novamente uma estratégia de fazer com que Davi vá enfrentar os filisteus. O que ele cobra agora como dote? Né? Veja que lá no verso 23, Davi mais uma vez vai dizer: parece-vos coisa de somente não ser genro do rei, sendo eu homem pobre de humilde condição? Ou seja, mais uma vez Davi diz que não tem como pagar o dote. E aí Saul, então, ele vai cobrar o seguinte dote, né? O rei não deseja dote algum, mas sem prepúcios de filisteus para tomar vingança dos inimigos do rei. Ou seja, não precisa pagar dinheiro. Se você não tem dinheiro, não pague dinheiro, traga sem prepúcio dos filisteus. É um estímulo para Davi ir à guerra contra os filisteus e aí ser morto. De novo, né, recapitulando, é a mesma coisa que Davi fez com Urias, né? E aí, o plano de Saul está bem traçado para Davi morrer, porém dá errado, porque Deus está com Davi. E Davi não traz ali 100 prepúcios, Davi traz 200 prepúcios, né? Ou seja, o dobro daquilo que Saul lhe pediu. Resta então a Saul, lá no verso 28, olha, reconhecer que o Senhor era com Davi, e Saul temeu ainda mais a Davi e continuamente foi seu inimigo. E aí tem uma menção lá no verso 30 de que cada vez que os príncipes dos filisteus saíam à batalha, Davi lograva mais êxito do que todos os servos de Saul, portanto o seu nome se tornou muito estimado. Então a fama de Davi vai crescendo, Davi vai se tornando cada vez mais um opositor de Saul, não por uma posição direta de Davi de querer ser opositor, mas porque existem duas pessoas famosas, duas pessoas assim, líderes. Existe a liderança de Davi, que é uma liderança nata, que é uma liderança dada por Deus, e a liderança de Saul, que está baseada no seu cargo, no seu trono, na sua posição de rei, mas que cada vez mais é uma liderança obsoleta, envelhecida, né? Uma liderança assim que não tem mais a presença de Deus. Saul vai percebendo isso e marcando então a oposição contra Davi, cada vez mais se tornando inimigo de Davi e desejando a morte de Davi. Ele não aceita isso como parte do plano de Deus. Mais uma vez, a gente tem aqui Saul sendo assim cego aos planos de Deus. Saul com dificuldade de entender os planos de Deus. Ele poderia lidar com isso com mais facilidade. Mas é claro que nós temos aqui uma briga também de ego. Como é que um rei vê o seu poder e a sua influência decaindo e uma outra pessoa crescendo, né? De fato, Saul não estava numa posição muito fácil. Ele deveria sim caminhar pela humildade, mas não é fácil, não é uma postura que qualquer pessoa iria aceitar, mas é a postura que Deus requeria dele, requeria humildade, né? Se ele até hoje não foi humilde, Deus estava então agindo para que ele fosse cada vez mais humilde e percebesse isso. Como ele não percebe, ele entende isso como um plano contra ele, contra Saul. O que vai acontecendo é que cada vez mais ele vai caindo
caindo, influência caindo em poder e caindo aos olhos do povo. O povo vai cada vez mais se ficando ligado a Davi. O capítulo 19 mostra que Davi, então, mesmo perseguido, ele foi guardado, mostra algumas pessoas guardando a Davi. No verso 1 até o verso 7, nós temos Jonatas intercedendo junto ao seu pai por Davi. Então, Jonatas vai funcionar como um intercessor. Ele procura Saul, na verdade, Saul que procura Jonatas e mostra ali abertamente os seus planos de matar a Davi. E é Jonatas quem vai fazer essa intercessão. Ele chama o seu pai, conversa com ele sobre Davi. Ele diz que matar a Davi seria matar um inocente, e que isso resultaria logo em castigos e em punições da parte de Deus sobre Saul. Saul atende a voz de Jonatas e diz que ele não morrerá. Então você começa a perceber que a personalidade de Saul é uma personalidade instável. Uma hora ele quer matar Davi, na outra hora não quer, uma hora ele quer, outra hora ele não quer. Saul vai se mostrando esse rei de personalidade instável. Uma hora ele está em paz, outra hora ele está atormentado por um espírito maligno, ou seja, envolto ali em melancolias, em tristezas, em um quadro ali de depressão. Saul, um personagem cada vez mais instável, cada vez mais entregue a si, cada vez mais isolado no seu mundo e nas suas convicções que não tem respaldo na realidade. Então, depois de prometer não matar a Davi, lá no verso 6, ele, a partir do verso 8, mais uma vez procura matar Davi. Então, de novo, um espírito maligno entra em Saul, ali ou influencia Saul, e repare que mais uma vez esse espírito maligno vem da parte do Senhor, e mais uma vez Davi dedilhando a harpa para Saul, Saul tenta matá-lo com a sua lança. Isso já aconteceu anteriormente, no capítulo 18, no verso 10 e no verso 11. Agora acontece no capítulo 19, no verso 9 e no verso 10. O texto, então, repetindo ali dois eventos que aconteceram de Saul abertamente tentando matar a Davi. Não conseguindo, ele vai criar uma outra estratégia, que é mandar mensageiros até a casa de Davi, ficar ali de prontidão até que Davi acorde, então eles peguem Davi, levem até o reino, até o palácio do rei, e Davi acabe sendo morto. E ele é salvo então por Mical, sua mulher, que pede para Davi fugir, Davi foge, lá no verso 12, e o que ela faz? Ela pega um ídolo do lar, um terafim, O terafim, na verdade, quando está aqui escrito ídolo do lar, aqui, irmãos, Mical usa um ídolo do lar, um terafim, e deita na cama fingindo ser um homem, ou seja, traz a ideia de que esse ídolo do lar, ele era do tamanho de um ser humano, provavelmente, ou pelo menos parte ali da cabeça desse ídolo, ficava do tamanho de um ser humano. E esse terafim, na verdade, a gente não vê nenhuma oposição a ele aqui na história, não tem uma ideia, uma condenação de que seria uma idolatria. Ele, na verdade, sempre que a expressão ídolo do lar aparecer, traz a ideia de terafim. Isso já apareceu lá em Juízes 17, com Mica, que faz ali vários ídolos na sua casa. Aqui, possivelmente, ele pode temos duas versões para isso. Ele pode ser tanto um ídolo mesmo, uma imagem de uma divindade, quanto ele pode ser um instrumento de predição de vontade ou de adivinhação, como você tinha lá com o sacerdote Urim e o Tumim. E aí, nesse caso, ele não seria, neste momento da história de Israel, não seria condenado. A ideia é que o povo de Israel usava esses instrumentos para definir a vontade de Deus. Então, ele estaria ligado a descobrir a vontade de Deus. Aqui nesse texto, nesse momento da história, não é feita nenhuma condenação a ele, mas posteriormente a gente vai ter condenações aos terafins lá em Oséias capítulo 3, verso 4, também em 2 Reis, versos 23 e 24, na reforma do rei
Josias, em Zacarias 10, verso 2, você tem outra condenação aos terafins, né? Então, eles vão sendo depois rechaçados da história e entendidos como instrumentos de idolatria, mas não é o caso aqui neste momento, tá? Mas fato é que você tem um uso aqui proveitoso desse terafim, que é substituir a Davi, ou seja, esconder a Davi, possibilitar uma fuga para Davi. Então Davi foge, né, dos mensageiros de Saul que queriam matá-lo. E aí onde é que ele vai encontrar refúgio? Ele vai até a cidade de Ramá procurar refúgio em Samuel, o grande profeta de Israel, já envelhecido, né? Mas Samuel recebe a Davi na sua casa e se alojam lá na casa dos profetas. Essa casa dos profetas era uma escola que Samuel fundou de profecia em Israel, lá na cidade de Ramá. Então Samuel foi líder de uma casa que abrigava profetas e ensinava ali o ministério profético. Os mensageiros de Saul vão até Davi, vão até Samuel, né, em Ramá, e começam então a profetizar. Ou seja, o próprio Espírito de Deus enchendo os mensageiros para que eles não consigam alcançar seu objetivo, que era matar a Davi. Então nós temos a história sendo contada assim no verso 20. Primeiro uma leva de mensageiros começa a profetizar. Depois Saul manda uma outra leva de mensageiros que também começam a profetizar. Aí ele envia uma terceira leva que também começam a profetizar, até que finalmente ele decide ir pessoalmente até Ramá. E o texto diz que o mesmo Espírito de Deus que estava sobre ele, o mesmo Espírito que estava nos profetas, veio até ele e começou a profetizar de novo na casa dos profetas, lá no verso 23, do caminho até que ele estava até chegar na casa dos profetas. Quando ele chega lá, veja o que vai acontecer. Ele se despe da sua túnica, ou seja, ele fica nu e começa a profetizar diante de Samuel e deitado. Então, veja o Espírito de Deus trazendo uma humilhação a Saul, uma cena de humilhação. Ele tira sua roupa, ele se deita nu e fica ali em um estado de transe, de êxtase, né, profetizando. E mais uma vez vão se questionar lá no verso de número 24. Está Saul entre os profetas? Veja que esse foi o questionamento ocorrido no dia em que, lá em 1 Samuel 10, quando Saul foi nomeado rei em Israel. Agora, mais uma vez, isso acontecendo, as pessoas questionando Saul. Isso traz a ideia do término do reino de Saul, do reinado de Saul, né? Ele veio até aqui espiritualmente, né? Ele já não era mais rei de Israel, ele já não dominava mais em Israel, né? Até oficialmente sim, mas não diante da vontade de Deus. Então você tem um Saul ali exposto, o rei está nu, como nós temos esse conto aí, essa anedota, o rei nu. Agora o próprio Saul está nu diante de Deus, ele não percebe a sua nudez, ele não percebe a sua vergonha, ele não percebe o seu estado errado, e por não perceber isso, por ser obstinado no seu erro, na sua posição errada, ele então acaba perdendo o reino. O capítulo 20 traz ali a amizade entre Davi e Jonatas, né? Um texto que ressalta alguns caminhos, enquanto Saul ainda está no caminho errado, e o quanto Jonatas vai percebendo que Deus escolheu Davi para ser o próximo rei de Israel. Davi mais uma vez procura Jonatas para interceder por ele diante do seu pai, né? E descobrir ali qual era a vontade de Saul em relação a ele. Então, do capítulo 20, do verso 1 até o verso de número 11, nós temos Davi dialogando com Jonatas, né? E Davi vai responder lá no verso de número 3, olha: bem sabe teu pai que da tua parte achei graça, pelo que disse consigo, não saiba isso Jonatas, para que não se entristeça. Tão certo como vive o Senhor e tu vives, Jonatas, apenas há um passo entre mim e a morte.
Então Davi colocando para Jonatas que a vontade de Saul é matar Davi, que ele não tem comunicado isso a Jonatas. Eles criam então um plano no verso 5. Amanhã a festa da lua nova, em que sem falta deveria sentar-me com o rei, isso aqui Davi, mas Davi pede para sair e ficar escondido até a terceira tarde, ou seja, até o terceiro dia. E a depender da reação de Saul em relação à ausência de Davi, eles então descobririam se Saul queria ou não matar a Davi. E o que acontece é que Saul, vendo que Davi não está na festa e se coloca ali irado, ele deixa passar o primeiro dia, ok, passa o segundo, e ele vai questionar então a Jonatas, lá no verso de número 27 e 28, onde é que estava Davi? Ao que Jonatas então responde que deixou ele ir até Belém para resolver um problema familiar. E aí Saul explode, né? Verso 30, Saul se acende em ira contra Jonatas e disse: filho de mulher perversa e rebelde. Olha só como é que Saul se refere à mãe de Jonatas, sua esposa, né? Não sei eu que elegeste o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha do recato de tua mãe. Então perceba que o próprio Saul já reconhece que Jonatas escolheu Davi para ser o sucessor do rei Saul, que Jonatas está entregando o seu cargo a Saul. Só que o que ele não percebeu é que isso não vem de Jonatas, mas vem do próprio Deus, abrindo os caminhos de Davi, levando Davi até o trono, né? Então veja o que ele continua dizendo no verso 31. Pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem seguro o teu reino. Olha, o reino é de Jonatas, veja, não é de Deus, na ótica de Saul. Pelo que manda buscá-lo agora, porque deve morrer. Então, veja que Saul, ele se apropria de algo que é de Deus, que é o quê? O reino. E essa é a condenação de Saul. Saul não tem assim um grande pecado como Davi teve, né? Davi matou Urias, Davi se relacionou equivocadamente com Batseba, equivocadamente não, né? Saul, Davi, ele peca, ele quase comete ali, ele comete um adultério de fato, quase um estupro, né? Pelas posições que ele estava, de que ela de uma mulher do povo, ela não tinha muito como dizer não. Então, Davi tem vários pecados. Saul não tem tantos pecados assim como Davi, reprováveis. Davi tinha pecados muito reprováveis, Saul não. Agora, qual é o pecado de Saul? É que Saul está obstinado em tomar para si o que é de Deus, que é o trono. Saul não entende que quem lidera o reino é Deus e não ele. Então, enquanto ele tenta tomar para si, tomar controle dos planos de Deus, ele vai para um caminho de condenação, e essa é a condenação de Saul. E é isso que o texto do capítulo 20, e toda a história de Saul nos alerta. Não tentem controlar os planos de Deus, não tentem controlar a vontade de Deus, deixa que Deus guie a sua vida, deixa que Deus comande, lidere a sua vida. Toda vez que você tentar controlar a vontade de Deus, você vai por um caminho de condenação, você vai se opor ao próprio Deus. Saul está nesse caminho de se opor, de oposição a Deus, e ele não percebe. E esse não perceber de Saul é um dado triste, porque isso vai colocando ele num caminho de queda, de decadência, de esquecimento, né, de inconstância, de tristeza e melancolia. A vida de Saul, o reinado de Saul, é um tanto quanto melancólico, que a gente vai percebendo um Saul que vai caindo aos poucos, porque não percebe que ele tomou a direção contrária à direção de Deus. Então esse é um alerta para a nossa vida espiritual. Não tomem a direção contrária à vontade de Deus. Sigam pelo caminho de Deus. Não tentem usurpar o trono de Deus. Não tentem tomar a vontade de Deus para vocês. Ao contrário, aguarde até que a vontade de Deus seja feita e desejem sempre andar segundo a vontade de Deus. Assim termina o capítulo 20 com Jonatas e Davi se despedindo, né? E Jonatas reconhecendo o caminho de Deus. Enquanto Saul não reconhece o caminho de Deus, Jonatas reconhece esse caminho, faz aliança com Davi e pede para que Davi jamais se esqueça da sua casa, sempre use de misericórdia
para com a casa dele, né? Para com a família de Jonatas. E é isso que Davi vai honrar na sua vida, né? Bom, terminamos aqui essa leitura do capítulo 20 e em breve aí nós vamos para mais capítulos do livro de 1 Samuel. Um grande abraço para você e até breve.